Olá pessoal, muito boa tarde a todos. É um enorme prazer estar com vocês aqui para trazer um pouquinho da minha experiência em termos de medicina preventiva. E a gente já vem fazendo isso há quase uma década aqui pela nossa Mundial, toda terça-feira. Eu trago para vocês dicas muito práticas de como manter o nosso terreno em equilíbrio para que a doença não encontre como se manifestar, e se já tiver manifestada, ela não tenha energia motriz para evoluir. Essa é a filosofia do projeto Manual do Proprietário, onde vocês já bem sabem, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte, se não todas as doenças crônico-degenerativas, vêm ocorrendo não há alguns meses ou anos, por décadas talvez, porque se deixa de cuidar de uma série de coisas, de alterações que ocorrem no nosso organismo e que a nossa medicina convencional não se atém, como estresse oxidativo, excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, toxicologia ambiental, desidratação intracelular, falta de oxigênio intracelular, né? Desmodulação hormonal, desproporção de nutrientes, carência de nutrientes, aumento de resistência à insulina e a outros hormônios. E quando vocês aprendem e começam a cuidar de tudo isso, aí sim vocês estão fazendo a verdadeira medicina preventiva. No programa da semana retrasada, eu vinha conversando com vocês a respeito do nosso microbioma ou da genética da nossa microbiota, de todos os micro-organismos que se prepararam ao longo dos milhares de anos para conviverem com a gente, para poder transformar nós nos seres humanos que somos. E aí nosso tempo voa, não deu para acabar de falar sobre isso. Na semana passada eu tinha várias perguntas de ouvintes, que algumas delas eu considerei que não pudesse esperar mais tempo para respondê-los, então eu acabei usando o tempo do programa passado para poder estar atendendo esses ouvintes todos. E queria que você, que está sintonizando agora a nossa Mundial, antes de eu voltar a falar sobre essa nossa flora intestinal, anotasse o nosso link de contato, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Então esse é o e-mail, radiomundial@radiomundial.com.br. Vocês enviam suas sugestões de pauta, suas dúvidas para cá, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso com muito carinho, me entrega tudo, e aí eu torno esse nosso programa muito mais interativo, muito mais do seu interesse. E lembre que a sua dúvida é a dúvida de centenas de outras pessoas e que às vezes não podem se comunicar e porventura podem estar ligando o rádio e estar se beneficiando da pergunta que você fez. Então, vamos começar a falar de desbiose, né? O que é desbiose? Eu diria que a desbiose, ela inicia ou participa de quase todas as doenças crônicas. Você já vai saber o que é a desbiose. E que provavelmente 8 ou 9 em cada 10 pessoas encontram-se nessa condição de desbiose, e o pior é que poucos sabem disso, e pior ainda é que raríssimos são tratados. Então, como definir a desbiose? A microbiota intestinal, todos esses micro-organismos que compõem o nosso corpo, é mais complexa no intestino grosso, contando com cerca de 500 espécies de micro-organismos, sendo a maioria delas essenciais à nossa saúde e vida, como as dominantes ou mais prevalentes, que são os Bifidobacterium e os Lactobacilos. Observem que esses micro-organismos vêm se especializando por milhares de anos para conviver conosco, né, e tornarmos o que somos. Existem também, em menor número, os residuais, que são potencialmente patogênicos ou geradores de doença, como o Clostridium, Pseudomonas. Além dessas bactérias, habitam aí também no intestino grosso, em menor número, fungos e leveduras, que convivem bem com as bactérias do nosso intestino. Quando há um desequilíbrio nessa floresta, mais fácil para vocês entenderem, passando a predominar os maus micro-organismos,
quando eles ficam em maior número, que até então eram inofensivos, aí nós abrimos a porta para uma devastação na ecologia do organismo humano. Quando ocorre esse desequilíbrio, que é a desbiose, através de mudanças quantitativas e ou qualitativas desses nossos hóspedes, desses micro-organismos, ocasionam mudanças nas atividades metabólicas pela não absorção de vitaminas, inativação de enzimas que prejudicam a digestão, desconjugação dos sais biliares, comprometendo a digestão e absorção de gorduras, aumento da produção de substâncias cancerígenas, como as nitrosaminas, destruição da mucosa do revestimento intestinal, aumento da permeabilidade intestinal, que eu falei para vocês em outro programa, que é fundamental para não deixar entrar o que não deve entrar para dentro da corrente sanguínea e sim mandar para o cano de descarga. Além da alteração da permeabilidade intestinal, entram toxinas, metais tóxicos, bactérias, gerando inflamação, infecção, estresse oxidativo e todas as suas consequências. Ou seja, a desbiose inicia todo o desastre do nosso organismo. Por que ocorre esse desequilíbrio, a desbiose? Que pode se iniciar desde o nascimento, queria que vocês soubessem. Como, por exemplo, com parto cesariana, onde a criança não passa pelo canal de parto para receber as bactérias necessárias à boa saúde, que a mãe passou especialmente preparando por 9 meses. Assim, elas não têm seus linfócitos, suas células de defesa, orientados ao que devem ou não tolerarem. Devido a isso, tem maior propensão a alergias, doenças autoimunes. Também crianças que não receberam boas bactérias através da amamentação materna, também estão mais propensas à desbiose. Quem ingere alimentos superprocessados, refinados, industrializados, pobre em nutrientes, rico em carboidratos simples de alto índice glicêmico, como todos os tipos de açúcar, xarope de milho rico em frutose, farinha refinada, essas pessoas também são propensas à desbiose. O aumento do estresse físico e emocional também necessita de alimentos mais ricos em nutrientes e as pessoas não comem, então o estresse físico e emocional também predispõe à desbiose. O uso de antibióticos, agrotóxicos, fertilizantes contidos nos alimentos, carnes e vegetais, pouca ingestão de fibras predispõe à desbiose. As fibras estão onde? Nos vegetais, as pessoas comem pouco. Pouca ingestão de alimentos crus e naturais, déficit de enzimas digestivas, nós já falamos num programa só de enzimas digestivas para vocês, queria muito que vocês dessem uma olhada no youtube.com/Dr. Edmond Saab Júnior, ali vocês vão encontrar com título muitos e muitos vídeos para estar entendendo legal o que eu venho falando para vocês. Às vezes vocês estão correndo agora no trânsito, vocês não podem anotar, então fim de semana seria um período adequado para vocês irem no youtube.com, Dr. Edmond Saab Júnior, e dar uma olhada nesses vídeos, e começarem a pôr em prática tudo isso. Que mais predispõe à desbiose? O uso de medicamentos rotineiros, como anticoncepcional, anti-inflamatórios, remédios para azia, aqueles bloqueadores das bombas de prótons, os famosos prazóis da vida, omeprazol, lanzoprazol, pantoprazol, antibióticos, não é? E como suspeitar se o indivíduo tem desbiose? Quando ele é portador de intolerâncias ou alergias alimentares, quando ele tem má digestão crônica, quando ele faz dietas inadequadas, tem exposição crônica a xenobióticos, ou seja, tóxicos externos, todos nós temos, mas tem os que têm mais ainda. Quando ele tem o pH das fezes alcalino, porque deveria ser ácido o pH das fezes, quando é portador de doença inflamatória intestinal, como doença de Crohn, retocolite ulcerativa, ou síndrome do intestino irritável, se ele utilizou antibiótico por mais de 2 vezes no último ano, ou alguma vez por mais de 2 semanas, utilização constante dos medicamentos citados lá em cima, como eu falei, anti-inflamatórios, anticoncepcionais e tudo mais, uso frequente de refrigerantes, ingestão moderada ou alta de bebidas alcoólicas, tem que suspeitar que ele tem desbiose. É portador de síndrome metabólica, ele está com sobrepeso ou obesidade, diabetes, hipertensão, esse paciente provavelmente tem desbiose. Quando ele tem candidíase crônica, gases excessivos e mal cheirosos, dificuldade em manter o peso, refluxo gastroesofágico, tudo isso está sempre associado
a pacientes provavelmente portadores de disbiose. A alternância do hábito intestinal, diarreias inexplicadas, muco nas fezes, tem resfriados frequentes, ele é portador de doenças autoimunes, pensar em disbiose também. Se é portador da síndrome da fadiga crônica, de fibromialgia, dor no corpo todo, pensar em disbiose. Se tiver coceira anal ou vaginal, que a gente chama de prurido, infecções de repetição, como amidalite, sinusites, otites, infecções urinárias, pensar em disbiose, gente. Pena que somente no início desse século, e motivado também pelo projeto do microbioma humano, que acabou agora em 2013, a ciência passou a dedicar mais atenção ao estudo desses micro-organismos bons. Por isso, antes de passar ao tratamento com os probióticos, os bons micro-organismos e os prebióticos, que são as fibras que os nutrem, eu ia ilustrar para vocês com alguns trabalhos científicos entre milhares que existem hoje, que eu vou deixar para, se sobrar um tempinho mais no final do programa, falar para vocês desses trabalhos. A seguir, eu quero passar a você um resumo da utilização de cada espécie de probiótico, ou seja, desses bons bichinhos e suas principais indicações. Gente, você que está sintonizando agora e não conhece ainda o projeto Manual do Proprietário, fica uma dica importante aqui. O site do simpsaude.com. simpsaude.com. Eu vou soletrar para vocês. Simp é C de centro, I integrada, M medicina, P preventiva, saúde junto. simpsaude.com, sem o BR. Ali vocês vão ter uma série de dicas, inclusive de como se nutrir, links para entrevistas e mais uma série de coisas muito importantes. E não esqueçam o youtube.com/Dr. Edmond Sabe Júnior para estar ouvindo de novo isso que eu estou dizendo para vocês hoje aqui e tudo que eu disse para vocês ao longo de uma década toda. Tá ok? Principalmente para vocês que não leram o livro Manual do Proprietário, que foi editado em 2010 e tem uma nova reedição desse ano. O livro Manual do Proprietário também é uma sugestão muito prática e simples de você estar se orientando em relação a tudo que a gente vem falando. Por exemplo, os lactobacilos acidófilos, eles são importantes em diarreias infecciosas, por uso de antibióticos, inclusive, eles mantêm a flora intestinal, tratam doenças inflamatórias, acnes, aftas. Lactobacilos bulgáricos melhoram a tolerância à lactose, ao açúcar do leite, ajuda no controle de infecções intestinais, ajuda no controle do colesterol e melhora o sistema imunológico. Os lactobacilos casei melhoram a imunidade também e o funcionamento gastrointestinal como um todo, né? Os lactobacilos paracasei são importantes para a imunidade, para diarreias e síndrome do intestino irritável. Lactobacilos delbrueckii melhoram a imunidade, reduzem a intolerância à lactose e diminuem a inflamação. Os lactobacilos curvatus auxiliam no tratamento da obesidade e restabelecimento da flora. Os gasseri, lactobacilos gasseri, coadjuvante no tratamento da obesidade e diabetes. Então, ajudam os pacientes com essas patologias. Os lactobacilos helvéticos ajudam no estresse, na ansiedade, na depressão. Os lactobacilos Johnsoni, proteção da pele contra danos da radiação, raios ultravioleta, aumenta a imunidade, ajuda a combater o Helicobacter pylori, que causa gastrite, úlceras, câncer de estômago. Os lactobacilos lactis ajudam na constipação intestinal crônica, no intestino preso, na colite. Os lactobacilos plantarum reduzem o peso corporal, ajudam no estresse, na depressão, nas doenças alérgicas como asma, rinite. Então vocês veem, os lactobacilos reuteri, tratamento do Helicobacter pylori, ele ajuda no tratamento do Helicobacter pylori, aumenta a imunidade e absorção de nutrientes. Os ramenosos, lactobacilos ramenosos, redução do peso corporal, proteção da pele, ajuda na asma, intolerâncias alimentares, rinite. Os bifidobacteriums bifidum ajudam a controlar o colesterol, a rinite, a diarreia. O bifidobacterium brevis, redução de peso corporal, rinite, infecções por Escherichia coli. Bifidobacterium lax, melhora da imunidade em pacientes idosos, diarreia, intestino preso. Olha só, então, nós temos cepas e bichinhos para cuidar de todas as doenças, né? De todas as doenças. E nós estamos começando a estudar isso só agora.
Não era interesse até então. Só depois de findado o projeto Genoma Humano, nós nos demos conta da importância disso. Agora que você já tem a indicação de cada espécie, o seu médico pode escolher uma combinação de probióticos ou desses bichinhos, né, de lactobacilos e de bifidobactérias e outros para suas necessidades. Você pode ser tratado por um período, né, com um grupo deles e depois alternar esse tratamento em decorrência de qualquer necessidade com outro grupo. Você pode tratar isso pela sua vida toda para manter essa sua flora. Tá bom? Então cada médico vai escolher uma formulinha para cada paciente, para cada doença, porque isso é individualidade bioquímica. Um paciente é diferente do outro. Eu gosto muito de uma associação de lactobacilos acidófilos, lactobacilos ramenosos, lactobacilos bulgáricos, lactobacilos casei, bifidobactéria bifidum, bifidobactéria longum e bifidobactéria lactis. Então eu costumo usar isso aqui tudo. Então você que está ouvindo esse monte de nome estranho, não se preocupe. Isso vai estar para você no YouTube, para ouvir, para anotar, para pesquisar e para passar a utilizar. Tá ok? Muito bem. Eu costumo usar uma dose diária por 2 a 6 meses, uma capsulinha de probióticos, aí eu já refiz a flora, depois eu prescrevo só uma vez, 3 vezes por semana, uma cápsula, só para manter essa flora refeita, tá bom? É sempre importante manipular esses lactobacilos em cápsulas gastroresistentes, para eles não serem liberados no estômago, para o ácido clorídrico do estômago não matarem esses bichinhos. Eu preciso que eles cheguem lá embaixo, aptos no intestino grosso, para poder se instalar. Além disso, eles vão sofrer um bullying danado das bactérias ruins que estão lá, que não os querem lá, para depois eles multiplicarem, proliferarem e restabelecerem toda a nossa microbiota adequada. E bom, e o que esses bichinhos precisam, né, para se alimentar? Eles precisam de o que a gente chama de prebióticos. Então eles são os probióticos e as fibras que os alimentam são os prebióticos. Então como fazer? Então primeira coisa é seguir tudo que eu falo para vocês sobre nutrologia. Vocês vão ver lá vídeos de nutrição avançada, nutrologia do futuro. Vão ver também no novo manual do proprietário que vai ser lançado no primeiro semestre do ano que vem, um capítulo enorme explicando isso tudo, o que são fibras solúveis, fibras insolúveis, o que são bons carboidratos, maus carboidratos, boas proteínas, más proteínas, boas gorduras, más gorduras. Vocês vão aprender exatamente como se alimentar. E eu já fiz um briefing disso para vocês e já está na internet, no YouTube, nesses programas sobre nutrição e nutrologia avançada e do futuro. Então vocês já podem dar uma olhadinha nisso, tá ok? Então a primeira coisa é o que eu falo nesses capítulos de nutrologia, é comer muito vegetal. E uma boa parte deles crus, porque eles que são os alimentos ricos em fibra. Suplementar essas fibras também. E existem vários tipos de prebióticos no mercado, ou seja, essas fibras prontas no mercado. Tem os fruto-oligosacárides, né, que a sigla é FOS, F-O-S, a inulina, a polidestrose, a pectina, o psyllium, a goma acácia e vários outros. Eu, particularmente, gosto muito do resultado de um blend, de uma mistura, né, para manutenção dessa flora intestinal, para uma nutrição adequada dessas boas bactérias. Eu uso uma quantidade de fruto-oligosacárides, por exemplo, 200 mg numa mesma cápsula, inulina mais 200 mg e a goma acácia mais 200 mg. Isso cabe numa cápsula e eu peço para a pessoa tomar 1 a 2 cápsulas ao dia, dependendo do caso, né, da pessoa. Se for, em muitos casos são desbioses muito severas, no início do tratamento eu às vezes uso o dobro dessa dosagem de prebióticos e de probióticos. Tá, okay? Então isso é muito importante. Se todos estivessem cuidando, né, da saúde dessa nossa flora intestinal, muita doença seria evitada e muita doença em atividade seria enormemente melhorada, como as doenças inflamatórias, as doenças autoimunes e todas as doenças crônico-degenerativas. Olha só que interessante, a interação dos milhões de genes da nossa microbiota, ou seja, os milhões de genes que são os genes de todas essas bactérias boas que nos habitam há milhares de anos, associado aos poucos genes
que constituem o nosso corpo humano. Lembre-se que nós não temos mais do que 20 mil genes, que nós não temos mais genes do que um pé de arroz ou um verme. Então, a associação de todos os genes dessa flora, desses micro-organismos bons, com os nossos poucos genes, possivelmente é a chave que faltava para compreendermos mais do funcionamento de todo o sistema na saúde, na doença e na cura. Guardem isso. E no futuro, nós estaremos otimizando essa comunicação com a retirada de micro-organismos nocivos e a recolocação de espécies próprias e necessárias a cada situação e a cada indivíduo. Essa é uma frase minha, escrita agora em novembro de 2017. Como é uma outra frase minha também, tudo o que o seu médico desconhece sobre medicina funcional e nutrologia funcional pode te fazer muito mal, né? Então isso vai estar também no seu novo manual do proprietário. E eu acredito que agora, né, você entenda por que o seu intestino é considerado o nosso segundo cérebro. Tá, pessoal? Como eu tenho mais um tempinho, eu vou ilustrar para vocês alguns trabalhos. Por exemplo, prevenção de infecção urinária de repetição em mulheres, com a utilização de lactobacilos ramenosos, Reuteri, Casei, Shirota e Crispatus. Esse foi um trabalho feito pelo Dr. Falagas e foi publicado na Drugs em 2006. Lactobacilos ramenosos em óvulos intravaginais para tratamento de vaginose bacteriana crônica, corrimento vaginal crônico por bactérias, restabelecendo o pH fisiológico vaginal, pelo Dr. Rossi, está nos arquivos de ginecologia e obstetrícia de 2010. A microbiota transforma, olha que interessante isso, a microbiota, esses bons bichinhos, transformam polifenóis, substâncias boas do cacau, do vinho, do café, em substâncias biologicamente ativas e absorvíveis, perdão, promovendo a saúde. Foi editado por Clifford no Planta Médica em 2004. Ou seja, não ia adiantar você ter os bons polifenóis do vinho, que nem o resveratrol, do café, e todos os polifenóis que nós temos na natureza, se nós não tivéssemos uma microbiota especializada em transformar esses polifenóis em substâncias biologicamente ativas e absorvíveis para promover nossa saúde, para serem utilizadas por nós. Então, vocês tiveram uma pequena noção do que é essa nossa flora intestinal e por que a gente deve estar cuidando muito bem delas. Pessoal, eu queria agradecer muito a audiência de vocês, desejar uma ótima semana e dizer que terça-feira que vem eu estou com vocês de novo aqui, respondendo uma série de perguntas que eu já tenho, que já foi entregue pela Samira Chaine e que vai ser do interesse de vocês todos. Um abração, uma ótima semana, até lá. Tchau, tchau, gente.